Um exemplo. O líder dos tritões gritou involuntariamente, seus olhos agora exibindo um traço de reverência em relação a Lei Lin. No entanto, ele não ficou tão surpreso assim. Pelo que Lei Lin fez, era evidente que ele não era uma pessoa comum. Somos pessoas da empresa de comércio Iden. Se você não se importa, você pode vir até o nosso navio e descansar um pouco. Acredito que o resto ficará encantado em conversar com um exemplar. O líder dos tritões falou com reverência. Esta foi a razão pela qual Lei Lin mostrou sua força. Em um mundo primitivo, em uma era durante a Era da Descoberta, deve haver pecados em todos os lugares nos bastidores. A lei da selva foi utilizada ao máximo. Se este fosse apenas Lei Lin sozinho, sem qualquer poder, ele seria roubado e jogado no fundo do mar. Apenas o material luxuoso de suas roupas poderia ser a causa de sua morte. No momento em que ele mostrou sua força misteriosa, o tratamento que ele mudou imediatamente mudou. Sem ter certeza da força de Lei Lin e de seu passado, a empresa comercial do Éden não ousaria colocar a mão nele. Muito obrigado. Lei Lin expressou sua gratidão a Luffy, recusando a ponte levadiça que eles decepcionaram para ele e, em vez disso, voou para o convés. De pé no convés, Lei Lin ficou um pouco surpresa com as estranhas aparências desses tripulantes. Os poucos marinheiros ao lado dele pareciam muito estranhos. Havia alguns semelhantes aos tritões que Lei Lin vira, mas suas caudas haviam se transformado em duas pernas. Eles usavam o que os trabalhadores faziam e, claramente, não tinham um alto status aqui. Além dos marinheiros de Tritão, Lei Lin viu outro tipo de criatura. Esta era uma pessoa escoltada pelos tritões que, evidentemente, tinham um status mais elevado. No entanto, sua aparência era totalmente diferente de um ser humano normal e eles só tinham uma pupila grande. A pupila, sozinha, tinha um diâmetro de 1 decímetro e, em torno de seu encaixe, grandes quantidades de gavinhas pendiam para baixo, formando algo como membros. Aparentemente, foi muito semelhante ao Beholder que Lei Lin viu nos jogos do seu mundo anterior. Bem, embora eu há muito tempo tenha adivinhado que esse mundo não seria feito de humanos, essa aparência é realmente muito rara. Lei Lin ridicularizou isso em sua mente. Talvez devido à adaptação ao meio ambiente ou algum outro motivo, havia várias tribos diferentes, mas todas tinham corpos semelhantes aos humanos. Uma cabeça, 4 membros, um tronco tornou-se a estrutura mais comum de todos os seres, e havia pelo menos uma ou duas raças semelhantes aos humanos. Como o tritão que ele tinha visto, enquanto eles mantinham uma cauda em seus corpos inferiores quando na água, que instantaneamente se transformava nas pernas dos humanos quando eles chegavam à praia. Criaturas que eram completamente diferentes de humanos como o Beholder existiam, mas nunca eram tão comuns. Lei Lin já havia chamado isso de Beholder Tribe. No Purgatório Old, foi inesperadamente esse tipo de corrida que comandou e escravizou pessoas semelhantes à raça humana. Exemplar reverenciado, por favor, aceite o sublime respeito de Gaigar Gugun no Asdi. Um dos tentáculos do Beholder foi para cima, e de repente Lei Lin recebeu ondulações espirituais. As saudações internas pareciam ser bastante lisonjeiras. Saudações. Lei Lin obviamente tinha uma compreensão mais profunda do uso da força espiritual, e foi por isso que seu uso foi sem esforço. No entanto, o que ele achou estranho foi que esta tribo Beholder usou a força espiritual, que era semelhante às ondas cerebrais, para se comunicar. Talvez essa forma seja porque são criaturas altamente inteligentes. Lei Lin assentiu. Você deve ser alguém do continente Ceráceo. Sim? É somente nessa área que existem humanos. O gigantesco pupilo de Beholder olhou fixamente para Lei Lin, e ele até pôde ver uma imagem invertida de si mesmo no olho. Após um breve momento, o Beholder enviou uma força espiritual que continha informações. Minhas desculpas, mas devo manter minhas origens em segredo. Eu prometi ao meu mentor que antes de ganhar fama,
Eu não revelaria a minha história. Lei respondeu com retidão, mas isso só fez a outra parte mais séria e respeitosa. Seu mentor deve ser um exemplo incrível. Tornar-se famoso em toda parte era extremamente difícil, mesmo em um único continente. Ser capaz de fazer isso significa que ele deve ser um exemplar extraordinariamente poderoso. Milímetros. Ele é de fato um ancião digno de respeito, cheio de sabedoria e resolução. Uma sugestão de nostalgia surgiu nos olhos de Lei, e ele então perguntou a Beholder: eu me encontrei com alguns troubles no mar e teve que flutuar na superfície por um longo tempo. Posso saber onde isso está? Oh, este é o final da rota marítima do continente das Granizo, o que o torna muito próximo do continente das Granizo. Você chegou tão perto, mas ainda teve problemas, e eu só posso dizer que você e seu barco tiveram muito azar. O Beholder pareceu dizer sem intenção maliciosa. Percebendo o deslize de sua língua, muitos tentáculos se agitaram ao redor, afobados. Oh, minhas desculpas. Eu não disse isso de propósito. É só que há muitas tempestades e bestas ferozes no oceano, e como não há lei ou regulamentos, nem mesmo a frota de deidades de ouro pode dizer que está a salvo até chegar ao porto e ficar em terra. Eu entendo. Lei Lin balançou os braços, mas uma sugestão de tristeza e medo persistente mostrou em sua expressão. Estou muito cansado. Seria possível eu ter um quarto e descansar um pouco? Além disso, por favor, envie-me para o porto mais próximo. Estou disposto a pagar por algo de igual valor. Enquanto falava, Lei Lin percebeu astutamente que havia alguém espionando-o das sombras. Este deve ser o exemplar que ele havia descoberto anteriormente. Sua força não era nem um pouco ruim e parecia estar no nível 3. Eles também tinham alguns artefatos mágicos poderosos e itens mágicos únicos. Parece que este é o protetor ou proprietário dessa frota que está na terceira posição com o ajustes de shape. Sua aura também estava em torno do rank 3. Com sua Mask OFTH Edreanlis, ele era bastante encantador. Isso, Beholder pareceu hesitar, mas imediatamente depois, uma onda de forças espirituais ocultas foi transmitida, fazendo com que mudasse suas palavras. Sem problemas. Nós estávamos planejando fazer uma parada no próximo porto de Elias, e você pode sair de lá. No nosso navio, você é nosso convidado mais estimado. Então, por favor, não mencione nada sobre o pagamento. O olho de Beholder estreitou os olhos, o que pareceu ser uma maneira de expressar seu respeito. Tudo bem. Lei assentiu e, sob a orientação de um homem que o Beholder chamou, entrou no porão do navio. Meu senhor, aqui é o seu quarto. Se precisar de alguma coisa, por favor nos avise. O vovô humildemente abaixou a cabeça e, assim que Lei se familiarizou com o quarto, recuou. Não é ruim. Lei olhou em volta. Estes eram os níveis mais altos do navio e, além do pessoal importante, talvez até o líder dos tritões não tivesse autoridade para ficar aqui. Conchas azuis claras e decorações de coral vermelho adornavam a sala, deixando-a bonita. No interior, havia algo como uma cama que estava coberta com a pele de algum ser desconhecido. Apenas olhando para ele, era óbvio que era macio e suave. O que mais atraiu a atenção de Lei, porém, foi a grande pérola azul no centro da sala. No ar e a varredura de shape, a pérola parecia estar respirando, sugando o ar turvo da sala e, depois de passar por uma transformação desconhecida, liberou o oxigênio puro e foi capaz de limpar o ar. Isso eliminou o cheiro de peixe do oceano. Airship, escaneie, ordenou Lei. Bip. Missão estabelecida. Começando a varredura, o Airship entonou lealmente e, imediatamente depois, sondou as ondulações e não perdeu nenhum canto. Scan concluído. Ainda assim, encontrar quaisquer itens suspeitos ou formações de magia e de espionagem, o Airship entoou. Tudo bem, parece que eles não estão jogando nenhum truque.
Eu só preciso de outra camada de proteções para que eu possa ficar tranquilo. Com um toque do dedo, uma runa azul apareceu e desapareceu rapidamente na parede. Num piscar de olhos, uma resplandecente camada azul de luz apareceu dentro do porão do navio e desapareceu rapidamente. Padrões de feitiços de defesa e advertência completados. Ativação de controle abrangente. Detecções simultâneas em andamento. Uma vez o iShip mandou informações, Leilin finalmente relaxou completamente. Ele deitou na cama macia e soltou um suspiro. Pelo menos consegui recuperar uma parte da minha mobilidade antes que eles me encontrassem, ou as coisas ficariam complicadas. No entanto, depois de recuperar até este ponto, o resto das lesões não é tão ruim assim. Eu posso até usar itens externos. Com esse pensamento, a palma de Leilin tocou sua cintura. Raios espaciais prateados brilharam e uma poção de cura vermelha escura apareceu em sua palma. Com as realizações de Leilin como grande mestre no Potioneering, bem como a vasta quantidade de recursos provido pela União Sanguínea e pela cidade Imperielo de 12 do Monarca Chama Ardente, ele já tinha feito uma enorme quantidade de poções no nível de mestre que ele constantemente mantinha ao seu lado para lidar com qualquer situação inesperada. A expedição ao mundo do purgatório foi de extrema importância, e ele obviamente trouxe tudo junto. Com minha vitalidade e posição como bruxo, poções de alto nível provavelmente não farão muito por mim, a menos que sejam poções primordiais. A poção vermelha escura não tinha um gosto tão bom e tinha até um sabor picante que parecia doer no nariz. No entanto, sem sequer recuar, Leilin bebeu. A poção funcionou rapidamente. Um rubor apareceu pela primeira vez no rosto de Leilin, antes que o som de estalos fosse ouvido em todo o corpo, como se seus ossos estivessem quebrando. Ao mesmo tempo, estava florescendo com vida como uma planta. Após o tratamento usando poções foi usado algumas vezes, Leilin não tinha mais a fraqueza de antes.